Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos encerrando esta semana que falamos um pouco mais sobre o Mestre dos Mestres e como ele agiu ao tratar com as pessoas, com os seus alunos, né? Durante toda a história. Tivemos personagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Eu vou iniciar com oração e logo depois daremos continuidade ao estudo da lição desta semana. Santo e amado Pai, obrigado mais uma vez, porque essa semana está encerrando e nós estamos estudando mais uma vez a Tua Palavra. Nos ajuda ao recapitular o que vimos durante esses dias. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos essa semana muitos exemplos de alguns personagens bíblicos que passaram por experiências difíceis, de sofrimento, de queda, de erro, de pecado, mostrando mais uma vez que os personagens bíblicos são como nós, né? São pessoas comuns e que podem errar, que podem vacilar, mas não é isso que vai nos distanciar de Deus, né? Não vai ser a nossa queda que vai fazer com que nós estejamos distantes de Deus, mas continuar, perseverar e estar ao lado dele. O primeiro personagem da semana é um casal, Adão e Eva, e depois Jacó, né? São personagens que tiveram experiências diferentes, mas que precisaram se aproximar de Deus para ter uma nova rota de vida. Realmente, pastor, foi uma lição muito rica de exemplo, muito rica de aplicações para a nossa vida. A história de Adão e Eva faz com que nós reflitamos como estamos nos portando diante de Deus, né? Será que nós estamos ouvindo aquela voz aqui ecoando ao nosso ouvido, perguntando: filho, onde estás? Com certeza, quando Deus fez aquela pergunta para Adão e Eva, Ele estava ali dando a oportunidade para que eles reconhecessem o erro que tinham cometido, para que pudessem fazer uma reflexão em tudo aquilo que Deus tinha falado para eles, e eles reconhecerem que cometeram um deslize e que receberiam as consequências das suas atitudes. E é interessante que essas perguntas elas vão se repetir na Bíblia. Quando você vai para Caim e Abel, a mesma coisa Deus faz com Caim. O que fizeste ao teu irmão, né? E aí Caim, ao invés de responder, né, onde está o teu irmão, e dizer: Senhor, eu errei, eu matei o meu irmão, me perdoa. Não, ele disse: sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Então, se o Espírito Santo está batendo aí na sua mente, fazendo perguntas para você refletir, não endureça o coração, né? Faça a vontade de Deus. O outro personagem é Jacó, que estava passando por um momento difícil da vida, fugindo do seu irmão, e em momento da sua maior dificuldade da vida, Deus se fez presente, para mostrar mais uma vez que a presença dele é o que nós temos de mais importante na vida. A história de Jacó é importante para que nós nunca nos esqueçamos de que Deus tem um propósito na nossa vida, independentemente das falhas que nós venhamos a cometer. E também precisamos saber que enfrentaremos dificuldades. Não é porque servimos a Deus que teremos uma vida fácil. Muito pelo contrário, às vezes é através do sofrimento que nós reconhecemos, que fortalecemos a nossa fé. Jacó passou por momentos muito difíceis depois das suas falhas, depois dos deslizes que ele teve, mas ele fez um voto a Deus, um voto de servi-lo com exclusividade. Eu acho que é uma história muito bonita para que nós também tomemos como exemplo, né? Que assim como ele caiu e nós caímos, nós precisamos também reconhecer, ter um encontro pessoal com Cristo e fazermos um voto de vivermos exclusivamente para Ele. E é interessante que a partir desse momento, Jacó começa a tomar rumo na vida dele. Ele vai procurar uma companheira, uma esposa, para então ele ter agora uma nova vida. E é interessante que, George, nós também precisamos de procurar e encontrar parceiros espirituais, né? Pessoas que sejam de confiança, que possam orar por nós, que nós possamos orar por ele e também abrir um pouquinho o coração, até porque ninguém pode ficar preso ali, né, na prisão em si mesmo. Nós somos feitos para termos relacionamentos e ter um companheiro espiritual é importante.
Essa semana nós vimos que Cristo, ele ensinou os seus caminhos, né? Foi um professor, através dos seus preceitos. Cristo, ele mostrou o caminho, né? Através do seu exemplo. A vida toda de Cristo é um exemplo para nós. E, no final, ele abriu o caminho, mostrando-se como o Salvador. Então, é importante que nós mergulhemos nos ensinamentos de Cristo. É importante que nós tenhamos na nossa mente, fiquemos pensando na vida de Cristo, né? O que ele fazia para que aquilo fique na nossa mente, impregnado, e que nós passemos a tomar as atitudes que ele tomava. E que nós possamos encontrar alguém que possa nos ouvir, que nós possamos compartilhar a experiência, porque isso vai edificar a minha vida e a vida daquela pessoa que está ali comigo. E é interessante que, se nós fixarmos, né, no exemplo de Cristo todos os dias da nossa vida, isso vai acarretar em mudanças de pensamentos e de atitudes, né? Porque se Cristo de fato passa a ser o meu exemplo de atitude, de ação, de vida, a minha vida vai ser diferente, né? E nós precisamos de tê-lo como nosso exemplo maior. O último personagem que nós temos essa semana, que foi um grande exemplo de fé, perseverança e não desistência, é de Bartimeu, né? Bartimeu é o filho de Timeu, na verdade. Ele estava ali em Jericó e a multidão o comprimia, o distanciava de Cristo, mas ele gritou mais alto. Ele não desistiu e alcançou essa oportunidade, né, de seguir a Cristo estrada fora, agora vendo, curado e tendo uma nova vida. Bartimeu, a despeito de ser reprimido pelas pessoas que estavam ali, ele não desistiu. Ele tentou novamente, ele reconheceu que estava diante do Filho do Rei do Universo, e aquilo ali fez toda a diferença. Ele não tratou a Jesus como uma pessoa qualquer para quem ele pedia apenas esmola. Ele queria um milagre, ele queria sua vida transformada. E o mais importante, quando ele recebeu a bênção, ele decidiu seguir o caminho de Cristo. Que isso sirva de lição para a gente, que nós, a despeito das situações, que nós nunca desistamos daquilo que a gente almeja. Precisamos reconhecer a importância, a figura de Cristo na nossa vida, e quando nós recebermos a bênção, que nós continuemos com Ele. Perseverança é a palavra desta semana, né? Perseverança, continuidade, não desistir, mesmo caindo como Adão e Eva, mesmo sofrendo, angustiado como Jacó, mesmo talvez ali sofrendo um pouco como aquela mulher cirofenícia, e também sendo trancafiado, empurrado para distante de Cristo, mas não desistindo. Nós precisamos ter essas pessoas como alguém que nós podemos ver que passaram por dificuldades, mas que venceram pela graça de Cristo. Que você tenha amanhã um ótimo estudo da lição na sua igreja. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo podcast.